Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galera? Como é que vocês estão? Beleza? Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa, iniciando aqui mais uma semana. Hoje eu não vou aparecer no vídeo porque eu tô com uma espinha gigante no meu nariz. Se ela continuar crescendo, eu vou dar até o nome, eu vou chamar de Ted. Vocês não precisariam, iriam gostar de ver o que tem aqui no meu nariz. Então, é sem o rosto, mas o conteúdo é o mesmo conteúdo que vocês já conhecem, o jeito que vocês já conhecem. Então vamos lá, pessoal. Para essa semana nós vamos revisar o que já foi revisto. Vamos rever alguns gêneros textuais que a gente já estudou ao longo dessas aulas remotas. E como a gente está de acordo com aquilo que está sendo trabalhado nas aulas da TV, para que a gente não fique se repetindo, para que eu não repita o que eles vão falar e para que eles não acabem repetindo o que eu já trouxe aqui, o que foi que eu resolvi fazer? Escolher um dos gêneros que vão ser revistos, né, para a gente fazer uma análise um pouco mais criteriosa, enquanto eles vão fazer uma revisão geral de todos os gêneros, mas sempre focando em uma das habilidades. Né? Nessa semana nós vamos estudar duas habilidades. Então vamos lá, galera. Primeiro passo de sempre, projeto de fluência. O texto da semana conta a história de um cara que tomou um fora sutil, digamos assim, um fora bem educado. Como é o primeiro dia, hoje eu faço a leitura para que vocês vejam, percebam como é a entonação, como são as pausas, o tempo em que deve ser feita a leitura, beleza? Vamos lá? Alô? Alô, bom dia, dona Graça. Bom dia, quem fala? Quem fala aqui é o alemão. Bom dia, alemão, como vai? Vou bem, obrigado. E você? Vou bem, obrigada. Eu gostaria de falar com a sua irmã, por favor. Só um pouquinho, ela já vem. Alô? Alô, Juliana, aqui é o alemão, tudo bem com você? Tudo bem, obrigada. Você gostaria de ir ao baile da escola comigo? É muita gentileza sua, mas eu não posso. Tenho outra festa para ir no mesmo dia. Que dia? No dia do baile. Mas o dia do baile ainda não está marcado. Desculpa. Texto de Carla Almeida. Tá aí, pessoal. Então hoje vocês façam a leitura silenciosa do texto, tá certo? Vamos partir para frente. Agora a gente vai corrigir a atividade que foi passada na aula anterior, sobre a crônica, já antecipando o tema da aula de hoje, sobre a crônica tatuagem. É tudo planejado, meu povo. Pois bem, temos aqui a crônica. Essa crônica está lá na página 12 do material do IAB. Então, vocês vão abrir o material de vocês, porque a gente vai usar ao longo da aula de hoje, e acompanhe a leitura aqui comigo, tá certo? Tatuagem, texto do Moacir Scliar. Enfermeira inglesa de 78 anos manda tatuar mensagem no peito pedindo para não proceder a manobras de ressuscitação em caso de parada cardíaca. Mundo Online, 4 de fevereiro de 2003. Ela não era enfermeira, era secretária. Não era inglesa, era brasileira. E não tinha 78 anos, mas sim 42. Bela mulher, muito conservada. Mesmo assim, decidiu fazer a mesma coisa. Foi procurar um tatuador com o recorte da notícia. O homem não comentou, perguntou apenas o que era para ser tatuado. É bom você anotar, disse ela, porque não será uma mensagem tão curta como essa da inglesa. Ele apanhou um caderno e um lápis e dispôs-se a anotar. Em caso de que eu tenha uma parada cardíaca, ditou ela, favor não proceder à ressuscitação. Uma pausa e ela continuou. E não procedam à ressuscitação, porque não vale a pena. A vida é cruel, o mundo está cheio de ingratos. Ele continuou escrevendo sem dizer nada. Era pago para tatuar, e quanto mais coisas tatuasse, mais ganharia. Ela continuou falando. Agora voltava à sua infância pobre. Falava no sacrifício que fora para ela estudar. Contava do rapaz que conhecera num baile de subúrbio, tão pobre quanto ela, tão esperançoso quanto ela. Descrevia os tempos de namoro, o noivado, o casamento, o nascimento dos dois filhos, agora grandes e morando em outra cidade. Àquela altura, o tatuador, homem vivido, já tinha adivinhado como terminaria a história. Sem dúvida, ela fora abandonada pelo marido, que a trocara por alguma mulher mais jovem e mais bonita. E antes que ela contasse sua tragédia, resolveu interrompê-la. Desculpe, disse, mas para eu tatuar tudo o que a senhora me contou, eu precisaria de mais 3 ou 4 mulheres. Ela começou a chorar. Ele consolou-a como pôde. Depois, convidou-a para tomar alguma coisa num bar ali perto. Estão vivendo juntos há algum tempo e se dão muito bem.
Ela sente um pouco de ciúmes quando ele é procurado por belas garotas, mas sabe que isso é, afinal, o seu trabalho. Além disso, ele fez uma tatuagem especialmente para ela, no seu próprio peito. Nada de muito artístico, o clássico coração atravessado por uma flecha com os nomes de ambos. Mas cada vez que ela vê essa tatuagem, ela se sente reconfortada, como se tivesse sido ressuscitada, e como se estivesse vivendo uma nova e muito melhor existência. Texto bem legal do Moacir Scliar. Só um detalhe, pessoal, vou voltar aqui um pouco. As crônicas do Moacir Scliar, normalmente elas são baseadas em um fato, né? Em uma notícia verdadeira. Observe que essa primeira parte aqui do texto, enfermeira inglesa de 78 anos, manda tatuar mensagem no peito, essa parte é tirada de uma notícia real, inclusive tem até o nome do site aqui onde foi tirada essa informação. Então, como é que ele procede? Ele pega uma informação, um fato, uma notícia que realmente ocorreu, né? Uma notícia, lógico, sobre algo que ocorreu, e escreve um texto, cria uma crônica sobre este fato, ou baseado neste fato. Então vamos às questões. Na mocidade, talvez, o travessão serve para indicar uma fala, marcar um aposto, separar os enunciados ou destacar uma informação. Bem, pessoal, travessão. Para que serve o travessão, meu povo? Ele só tem duas funções. Ou é para iniciar a fala de uma personagem, ou então para separar uma explicação que aparece dentro do texto. Nesse caso, indicar uma fala. Travessão é para indicar uma fala, beleza? 2. Emocionada e continua. O travessão serve para... Agora sim, como eu acabei de falar para vocês, o travessão ele pode ter essa outra função. E aqui o que ele faz? Ele separa esses enunciados. Assim como pode ser feito com as vírgulas, os travessões também podem ser usados dessa maneira. Então são as duas funções em que o travessão pode ser empregado dentro do texto. 3. No trecho, e agora não tem ninguém, o advérbio destacado indica. Eu esqueci de destacar o advérbio aqui no meu slide, mas lá no material está destacado direitinho. E o advérbio é de tempo. Beleza, pessoal? Passando para frente. Mas se ela resolve partir, o pronome destacado se refere a enfermeira, tatuagem, senhora ouvida. Quem é ela, meu povo? No contexto é a vida. Por isso, não vamos responder somente observando a frase em separado. Observem sempre o contexto. Eu sempre falo isso para vocês. Quando uma questão trata de um trecho do texto, voltem lá no texto, deem uma olhada no texto para que vocês possam responder com segurança, tá certo? 5. Entrevistador. Entendi. Em qual alternativa abaixo o uso dos dois pontos tem o mesmo objetivo da frase acima? Enumerações. Ela levou dinheiro, sacola, cartão e moeda. Citação. Conforme Confúcio, o ver, o bem e não o fazer é sinal de covardia. É um esclarecimento. Ele abriu mão do que mais gostava, acordar tarde. Ou um diálogo. E ela respondeu, obrigada. E aí, pessoal, os dois pontos foram usados com o mesmo objetivo em qual dessas opções? Bem, quando se diz entrevistador, dois pontos, travessão, entendi, fica fácil, né, perceber que é um diálogo. Então aqui os dois pontos foram usados para anunciar a introdução de um diálogo. Então, encerrada a correção, lembrando que todas as dúvidas devem ser tiradas lá pelo WhatsApp. Nós vamos agora fazer a nossa revisão, vamos rever o visto, né? Rever o revisto, já que a gente está estudando gêneros que já foram estudados anteriormente. Pois bem, pessoal, por uma questão de logística, eu resolvi usar o mesmo texto. Por quê? Por se tratar de uma crônica, gênero que a gente vai trabalhar, e porque esse texto está no material do IAB de vocês. Então fica muito mais fácil para que vocês tenham acesso ao texto e que a gente possa trabalhar. Reforçando, está lá na página 12 do material do IAB, tá certo? A habilidade que a gente vai observar com mais especificidade
é a habilidade de identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Ou seja, elementos do enredo, né, principalmente o conflito, e elementos da narrativa. Então a gente vai fazer essa observação, essa análise dentro da crônica tatuagem que está lá na página 12 do material de vocês. Para também, como eu já fiz a leitura do texto aqui com vocês, vocês estão com o texto aí na mão, o que é que eu resolvi fazer? Trouxe algumas questões para que a gente resolva e assim vai refrescando a mente, refrescando a memória para a gente desenvolver essas habilidades e algumas outras que a gente já estudou. Então vamos lá? Vai ser naquele mesmo esquema. Trago a questão, dou um tempinho para que vocês respondam, todo mundo pegando aí o material, caderno, lápis, caneta, borracha, corretivo, tudo enquanto. Vamos pegar tudo aí para poder resolver essas questões sobre a crônica tatuagem. A primeira delas. O cronista se inspirou em um fato real. Qual é o fato? Vou botar aqui o nosso reloginho. Tempo para vocês pensarem. Questão simples, né? Eu até citei isso no início da leitura do texto. Lá no início, né, antes de começar a crônica em si, tem o fato que inspirou a crônica, que é a enfermeira inglesa de 78 anos manda tatuar mensagem no peito pedindo para que não procedam à ressuscitação em caso de ela sofrer uma parada cardíaca. Esse é o fato que inspirou a produção da crônica. De onde foi retirado? Tempinho. Tempinho mais curto porque essa questão é muito simples. Lá também na parte inicial do texto tem a informação de onde essa informação, né, esse trecho de notícia foi retirado. Foi do site Mundo Online no dia 4 de fevereiro de 2003. Já faz um tempinho, né? Passando para frente. 2. O fato gerador do conflito que constrói a crônica é a secretária. E aí, pessoal? Ser mais jovem que a mulher da notícia, concluir que a vida não vale a pena, achar romântica a história da enfermeira, ter se envolvido com o tatuador. Vamos lá, botando o nosso reloginho. Se você estiver pensando aí, professor, não está dando tempo não, está muito curto, o senhor está muito rápido. Para o vídeo, dá um pause no vídeo e analisa com mais calma, viu? Eu dou o tempinho aqui no vídeo, na gravação do vídeo, mas vocês podem parar e fazer a análise aí, analisar a questão pelo tempo que vocês acharem necessário, tá bom? Bem, o que gera o conflito, que por sinal está bem direto em relação à habilidade que a gente deve estudar, é o fato da mulher da crônica, né, da personagem principal da crônica, concluir que a vida, para ela, a vida não vale a pena. Esse é o conflito, e é a partir dessa situação, a partir deste fato, que todas as ações do texto vão ocorrer, beleza? Questão 3. Quais as diferenças apontadas pelo narrador entre a mulher da notícia e a mulher da crônica? Tempo. Bem, não é muito difícil, né? Até porque o autor ele coloca essas diferenças bem no início do texto. A mulher da notícia tinha 78 anos, era enfermeira e natural da Inglaterra. A mulher da crônica, 42 anos, era secretária, bela e brasileira.
Então são essas as diferenças que o autor pontua entre as duas mulheres. Transcreva o trecho que mostra como o tatuador imaginava o final da história que a mulher lhe contava. Isso aqui também é informação que a gente tira direto lá do texto. Tempo. Então, pessoal, o trecho em que ele fala, né, que não precisava ouvir o final da história, porque ele já imaginava como terminaria, é o seguinte: imaginava que ela fora abandonada pelo marido, que a trocara por alguma mulher mais jovem e mais bonita. Informação que você tira diretamente lá do texto. Passando para frente. Qual a tatuagem especial que o tatuador fez em seu próprio peito para a secretária? Na verdade, não é bem uma tatuagem especial, mas ele fez uma tatuagem em homenagem à sua namorada, né? Agora namorada. Vamos lá para o tempo pensando, respondendo. Essa informação também está explícita lá no texto, bem fácil de localizar. Ele fez o clássico coração atravessado por uma flecha com o nome dos dois. Tatuagem bem clichê. Sexta questão, nós vamos relacionar cada situação, cada elemento desse com a parte do texto a qual ele se refere. Para refrescar a memória, que elementos são esses? Aqui são os elementos que compõem o enredo. Situação inicial ou introdução, a parte inicial do texto. Conflito, o problema que surge para as personagens, né, e que acaba movimentando toda a história. A situação que surge para a personagem. Desenvolvimento, tudo aquilo que ocorre em decorrência desse conflito. O clímax, o ponto alto desse conflito, o momento de maior tensão e expectativa. E o desfecho, o encerramento da história. Então, vamos ver aqui. Situação inicial. Qual é a situação inicial do texto, pessoal? Vamos lá. Analise cada um dos itens, analise cada um dos elementos do enredo e marquem aí no caderno de vocês, fazendo a associação adequada. Então vamos lá? Primeiro, situação inicial, a parte inicial do texto, né, do enredo. Bem, aqui nós temos o segundo item, né? Uma mulher procura um tatuador após ler uma notícia de uma enfermeira que tatuou uma frase inusitada. Então, essa é a situação inicial. Isso aqui aparece lá no início do texto, né? Na introdução, na apresentação do texto. Conflito. Qual situação é o conflito dessa história? O que é que movimenta toda a história? O que gera as ações dessa narrativa? O fato de a mulher achar que a vida não vale a pena e querer uma tatuagem semelhante à da enfermeira, né? A tatuagem que diz que em caso de algum problema cardíaco,
que não procedam à ressuscitação. Então, esse é o conflito da história. É por causa disso que todas as outras ações da história acontecem. Desenvolvimento. O que é que acontece em decorrência desse conflito? A secretária começa a contar sua história para o tatuador. Ela vai até o tatuador, conta a sua história, ele a interrompe e tem todo aquele desenrolar que a gente já viu. Clímax. Qual o momento de maior tensão? Não chega a ser tensão, mas de expectativa em saber como esse conflito seria solucionado. É o momento em que ela começa a chorar, o tatuador a conforta e a convida para tomar alguma coisa. Nesse momento, a gente tem uma indicação para a solução do conflito. E o desfecho, o encerramento da história. Os dois vivem juntos, ele fez uma tatuagem no peito e cada vez que ela vê, sente-se ressuscitado. Então é isso, pessoal. Esses 5 elementos aqui que compõem o enredo estão aí representados por cada um desses itens. Tenho certeza que vocês acertaram aí na casa de vocês. Então, vamos partir para frente. Questão 7. O trecho. Ele continua escrevendo sem dizer nada. Era pago para tatuar, e quanto mais coisas tatuasse, mais ganharia. Isso aqui é fala do narrador. Fala do narrador do texto. Esse trecho evidencia, por meio das expressões em terceira pessoa, verbos e pronomes em terceira pessoa, um narrador que faz o relato à distância, sem participar da história, chamado de narrador personagem, narrador onisciente, narrador observador ou narrador comentarista. Tempo para vocês pensarem. Bem, pessoal, a gente já falou bastante sobre tipos de narrador, sobre foco narrativo em sala de aula. Vocês já devem ter estudado isso anteriormente também, tenho certeza que sim. Bem, o narrador, marcado por expressões de terceira pessoa, que faz o relato, mas não participa da história, é o narrador observador. Ele só observa e faz o relato, mas não participa, não se envolve, não está dentro da história. Tá certo? Item 8. Um trecho do texto que expressa uma opinião, uma visão pessoal de uma personagem. Que trecho é esse? Mesmo assim, decidiu fazer a mesma coisa. O homem não comentou, perguntou apenas o que era para ser tatuado. A vida é cruel, o mundo está cheio de ingratos. Ela começou a chorar, ele consolou-a como pôde. Vamos lá, pensando, analisando, tempo. Pessoal, acho que eu vou trocar o relógio para a próxima aula, que esse gatinho é meio bizarro. Tava olhando aqui para ele, esses olhos dele são meio bizarros. Enfim, voltando aqui. A letra A nós temos, mesmo assim, decidiu fazer a mesma coisa. Isso é um fato. É algo que a personagem decidiu fazer. Então, não é opinião. Fato é algo concreto, é algo inquestionável. Opinião é o ponto de vista de alguém, é a visão pessoal de alguém sobre determinado assunto. Letra B. O homem não comentou, perguntou apenas o que era para ser tatuado. Isso também é um fato, é uma informação de uma ação que ocorreu dentro da história. C. A vida é cruel, o mundo está cheio de ingratos. Aqui já é uma visão pessoal. É uma visão da mulher, da secretária, que ela tem da vida. Portanto, não é um fato. Eu não posso dizer que
ah, de fato a vida é cruel, o mundo está cheio de ingratos. Não, essa é a visão que ela tem. Portanto, aqui é que nós encontramos a opinião da personagem. Última questão, o trecho do texto que retrata a consequência após o encontro da secretária com o tatuador é. Então aqui é a relação de causa e consequência, habilidade que a gente também já estudou. Nós temos a causa, o encontro da secretária com o tatuador. Isso gerou o que de consequência? Foi procurar um tatuador como recorte da notícia, ele apanhou um caderno e um lápis e dispôs-se a anotar. Antes que ela contasse sua tragédia, resolveu interrompê-la. Estão vivendo juntos há algum tempo e se dão bem. Vamos lá, pessoal? Até o gatinho aqui bizarro já se cansou, se deitou. Mas vamos para mais um tempinho para analisar e responder essa questão. Pois bem, pessoal, até o gato bizarro já está cansado aqui, já está deitado, olhando aí para vocês, olhe nos olhos. Então, pessoal, a relação de causa e consequência, como eu já falei para vocês, né, é um par que nunca se separa, né, um par que nunca se dissocia. Uma ação sempre vai ter uma reação, né? Então a causa sempre vai gerar uma consequência e uma consequência sempre vai ter um elemento gerador, que é a causa. Então, se a causa é o encontro dos dois, o encontro da secretária e do tatuador, qual foi a consequência disso? Eles agora estarem vivendo juntos e se dando bem. Então, esta é uma consequência para o encontro entre os dois. É o fato que é consequente àquela causa do encontro dos dois. Então, nunca esquecer. Causa e consequência andam sempre juntos. Uma ação sempre vai gerar uma consequência. A causa sempre vai gerar uma consequência. Beleza? Então, pessoal, aqui a gente reviu não só a habilidade da semana, a gente reviu também algumas outras habilidades, todas muito importantes para os nossos estudos. E, como vocês estão vendo aí a cara de feliz deste nosso garoto que aparece aí na imagem, vocês também estão na expectativa da sugestão da atividade, né? Tenho certeza, todo mundo ansioso para saber o que é que eu vou ter que fazer e enviar para o meu professor de português preferido e único. Bem, leia os textos enviados no grupo do 8º ano e responda as questões relacionadas. Eu vou mandar a atividade para vocês lá no grupo, viu? Vou mandar a imagem, vou mandar também um arquivo para quem quiser responder no próprio arquivo. Mas lembrando, não há a necessidade de copiar as questões, só respostas. Não esqueçam, só respostas. Depois sempre chega um para me perguntar, tem que copiar? Não, só respostas, tá certo? Então, pessoal, vamos encerrando por hoje. Desejo a todos um ótimo início de semana, que a gente comece bem essa semana, estudando bastante. Não esqueçam de ficar em casa, não esqueçam de ler um bom livro, ou ler um livro ruim também, mas que leiam alguma coisa, tá bom, pessoal? Então era isso que eu tinha para hoje. Até a próxima aula. Em té!